Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento informativo e o tema do nosso momento informativo de hoje é diferentes culturas, tradições orais. Bom, vocês sabiam que as formas mais antigas de se conhecer a história é através da oralidade? Muitos grupos utilizam da oralidade para poder perpetuar a sua ancestralidade, para poder resgatar e preservar essa ancestralidade, essa história, o seu passado. Então as pessoas, elas costumam, geralmente as pessoas mais velhas, costumam passar e contar através de histórias o passado para que as pessoas mais novas, elas conheçam e saibam da sua origem. Bom, durante esse período aí da nossa história, a gente tem alguns grupos que ficaram registrados historicamente, que são conhecidos por serem grupos ou pessoas que passavam seu conhecimento através de música, através de poema, através de contação de história, tudo para poder preservar a sua ancestralidade. Aqui nós temos os aedos da Grécia Antiga. Quem eram os aedos? Os aedos eram os poetas antigos. E aedo em grego antigo significa cantor. Logo, os aedos, eles utilizavam da sua música, do seu canto e das suas composições de poema para poder compor essas canções e poder falar sobre o seu passado. Os aedos utilizavam a lira, então ao som da lira eles conseguiam passar essas histórias. Eles praticavam o culto da deusa Memória e das musas e eles eram considerados como pessoas que recebiam dessas divindades o dom de compor. Eles passavam essas histórias, contavam a partir de canções e poemas ao som da lira, resgatando e cantando e contando ali para as pessoas sobre o passado. A história cantada, nós temos aqui os trovadores. Quem eram os trovadores? Por essa imagem aqui a gente já consegue imaginar, que era um grupo de pessoas que, ao som de instrumentos musicais, também contavam suas histórias a partir de canções. Os aedos eram com a lira e os trovadores eram com dois instrumentos muito conhecidos na época, que é o alaúde, como vocês podem ver aqui, e o sistre. Então, os trovadores medievais, eles eram artistas da origem, de origem nobre do sul da França, e geralmente eles vinham acompanhados de instrumentos musicais, como alaúde ou sistre, e compunham canções e entoavam cantigas. Através das suas músicas, eles mantinham ali a história sobre o seu passado vivo. Nós também temos registros históricos dos povos africanos e a oralidade. Aqui a gente tem uma imagem de crianças sentadas, ao redor aqui em forma de círculo, ouvindo uma pessoa, um senhor que nos parece ser um senhor mais velho. Então, uma pessoa que tinha mais conhecimento da época, que já tinha vivido muito. Então, provavelmente, o que é que essa pessoa mais velha está fazendo aí, A imagem, ela nos mostra que ela está contando, passando os seus ensinamentos e o que ele já viveu e sobre o seu povo para que esses jovens eles entendam e conheçam. Então, com os povos africanos, por exemplo, nós temos o registro dos griots ou girotes, que eram contadores de histórias e também chamados de mensageiros oficiais. Eles eram os guardiões das tradições milenares, geralmente por ser mais velho, por ter vivido mais e ter mais conhecimento sobre a sua aldeia, sobre o seu local de convívio. Então, eles passavam esses ensinamentos para os mais jovens. Na África Antiga, eles eram responsáveis por firmar as transações comerciais, por serem mais velhos entre os impérios, e passar aos mais jovens os ensinamentos culturais. Então, os griots ou os girotes tinham essa função importante para a perpetuação da sua história, da sua memória ancestral. A tradição oral e a preservação da cultura. Por que falar de tradição oral é tão importante e saber a importância que essa tradição, que essa oralidade tem é fundamental? Porque a partir das tradições orais, dessa passagem, a partir de histórias contadas, a partir de canções entoadas, eram que ficava preservado e registrado a história para que as novas gerações elas pudessem conhecer sobre seus antepassados, como, por exemplo,
as novas gerações afro-brasileiras e indígenas, que sabem muito sobre o seu passado, porque a tradição oral, a oralidade se perpetuou. Então, muito do que a gente conhece, do que a gente sabe hoje, a gente ouviu, e geralmente de pessoas mais velhas. E por isso que a tradição oral ela é tão importante para a preservação da cultura. Então, se falar de tradição oral, é falar de preservação de memória. Então, nós vimos aí, né, que existem alguns grupos até hoje registrados e que perpetuavam essa memória e vão continuar perpetuando. Bom, esse foi o nosso momento informativo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e um beijão!